Olá, seja bem-vindo ao Astro Lucas. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Saturno na casa 11, ou Shani em Lababava. O que acontece quando você tem Saturno aqui? Em primeiro lugar, o que é Saturno? Saturno é o planeta do karma, de ações adármicas que fizemos em vidas passadas e o que precisamos depurar nessa encarnação. É o planeta do trabalho duro, restrição, perfeccionismo, ceticismo, pragmatismo. E o que acontece quando você tem ele na casa 11? O que é a casa 11? É a casa dos seus irmãos mais velhos. É a casa dos ganhos da sua carreira, porque é a segunda, a partir da 10ª, representa os ganhos da carreira, o salário. É a casa dos seus grandes desejos, como por exemplo, de se casar com uma linda mulher, ou com um marido, ou ter um Porsche e morar na frente da praia. Todos esses são vistos pela casa 11. É também a casa dos distintivos, dos diplomas. E o que acontece quando você tem Saturno aqui? No meu mapa vai estar indicado assim. Se você tem Saturno aqui, eu tenho uma excelente notícia para você. Esse é um dos posicionamentos mais poderosos de Saturno. Shani se sente extremamente confortável na casa 11 porque é uma casa que tem associação com o 11º signo, o signo de Aquário. E Saturno adquire mula tricona nesse signo, ele adquire raiz, ele sente pertencer. Então, Lababava é a morada natural de Saturno. Mas, nos primeiros anos de vida, até antes do primeiro retorno de Saturno, você pode sentir que a relação com o seu irmão mais velho é distante, é fria. Você pode sentir que ele não ajuda muito nas suas nos seus projetos, na sua missão de vida. Mas Saturno aqui também pode negar outros irmãos. A mesma coisa quem tem Saturno na casa 3. São alinhamentos que, dependendo do signo, se você tem em signos de água ou de fogo, principalmente em signos de Marte ou do Sol, Saturno se sente extremamente irritado, sente que a sua agenda não é apoiada, então ele pode negar irmãos. Agora, se você tem o ascendente, por exemplo, em Sagitário, né? Você vai ter o signo de Saturno, no caso, em Libra, certo? Esse é o signo de exaltação de Saturno, o que significa que você terá Capricórnio na casa 2, Aquário na casa 3. Então, os temas da casa 2, que também é uma casa financeira, além da casa 11, são as duas principais casas de finanças, quando o assunto é prosperidade material. Os temas da casa 2 estão indo agora para a casa 11, e isso forma, em astrologia védica, o que chamamos de Dana Yoga. É uma combinação para fortuna, mas tem que tomar um pouco mais de cuidado aqui, porque Saturno representa onde você errou em encarnações passadas. Então, na sua última vida, você andou com grupos de pessoas,
fez escolhas de amizade não muito inteligentes. Talvez você permitiu entrar na sua vida amigos que talvez se aproveitassem da sua bondade, da sua disponibilidade, da sua generosidade. Talvez você deixou entrar na sua vida vampiros energéticos. Ou pode ter sido o contrário, de você ter se aproveitado da boa vontade deles. Então você reencarna com um Saturno na casa 11, indicando um karma de grupos. Você não é bem aceito nos grupos que você frequenta. Isso é mais evidente nos primeiros 30 anos de vida. Então você pode fazer um esforço de hipercompensação para pertencer, para parecer legal, para passar como alguém palatável, mas simplesmente por pertencer a um grupo. Então é movido por carência, por fraqueza. Isso certamente não vai dar certo. Shani em Lababava, eventualmente você vai cair do cavalo. Você vai constatar que os grupos de amizade, seja na escola, na universidade, que você vai para barzinho, que você vai para boate, não tem nada a ver com você. Você vai constatar que essas pessoas que você deixa entrar na sua vida são gente que não apoiam as suas ambições, que não apoiam a sua carreira, que às vezes fazem você perder seu tempo com assuntos bobos, ou te dão conselhos errados, ou te colocam para baixo. Eventualmente você vai ter que abrir mão de determinadas companhias para o sucesso financeiro aparecer. Muitas pessoas têm Saturno na casa 11. Muitas pessoas têm Saturno na casa 11, mais do que você pensa. E muitas delas vêm com o seguinte comentário: nossa, eu tenho Saturno aqui, estou com 40 anos, mas eu nunca consegui prosperidade material. Bom, talvez você não tenha conseguido ainda porque você não tenha tido coragem o suficiente para passar um pente fino, para separar o joio do trigo. Shani em Lababava, você precisa aprender a ser discriminativo. Você precisa aprender a dizer não. Então, às vezes você está perdendo tempo indo para boate, indo para bares, quando você poderia estar elaborando um novo site, um novo software, ou às vezes um currículo. Shani em Lababava, você tende a fazer incrivelmente bem no mercado de trabalho. A casa 11 é a principal casa de fortuna, porque é a casa onde brota a fortuna. A casa 2 não é a principal casa. A casa 2 são mais economias da sua família, o dinheiro que você conta da sua família. A casa 11 não. Qual é a prosperidade que você pode fazer acontecer. Mas tem uma pequena detalhe aqui, porque se você tem Saturno em Lababava, as pessoas que vão te reconhecer profissionalmente são pessoas saturninas, são pessoas mais velhas, que já são mais experientes, que já estão há anos trabalhando, que já estão perto inclusive de se aposentar. Essas pessoas são mais conformistas, querendo ou não. Então, se você de repente serve a uma profissão em que requeira ajudar a comunidade, normalmente Shani em Lababava, você carrega um karma de comunidade, no sentido de, às vezes, você vai ser colocado na vanguarda do grupo e de ter que liderar o grupo, ou às vezes um partido político e você ter que fazer o projeto acontecer. Então, se você se relaciona com pessoas que têm o mesmo objetivo de chegar a um denominador comum, você vai chegar do ponto A ao ponto B. Agora, você eventualmente vai fechar os seus grupos de amigos em pessoas que são do seu mesmo ambiente de trabalho.
O grupo reduz aqui, porque Saturno é dito de destruir os temas da casa que ele influencia. Então o grupo ele é reduzido, ele pode às vezes ser uma ou duas pessoas, mas são amigos que apresentam longevidade, que podem ser extremamente fiéis e que podem inclusive ser pau para toda a obra. Só que eventualmente você vai ter que aprender a não ser tão materialista no sentido de só fazer amigos porque eles têm o mesmo objetivo profissional que o seu. Você vai precisar se conectar com o coração. Saturno envia um drishti para a casa 8. Esse drishti é fantástico, porque se você tem Saturno exaltado ou em signos de Saturno, ele bloqueia as ameaças contra a sua saúde ou contra a sua saúde mental. Porque é o que a casa 8 significa. Você tende a ter uma vida muito mais longa. Ele tende a te dar longevidade. Tá certo? Agora, você pode sentir que eventualmente você vai precisar ser mais conformista. Você vai fazer muito bem com Saturno na casa 11, você faz muito bem em qualquer profissão em que requeira responsabilidade e repetição, mas particularmente bem em profissões em que você sirva ao público de massas, como funcionário público ou às vezes trabalhos voluntariados. Muitos membros da família real britânica têm Saturno na casa 11. Eles fazem vários trabalhos sociais de frequentar hospitais, creches, escolas, comunidades carentes. Eventualmente, você pode sentir nos primeiros anos, Saturno nos primeiros 30 anos, que o salário é curto, que o salário é parco, mas ele uma hora estabiliza e você consegue viver uma vida razoavelmente acima da média. Mas você vai precisar ser extremamente controlador das suas finanças. Saturno na casa 11, você faz muito bem em administrar finanças eventualmente na sua vida. Esse alinhamento é fantástico se você quer trabalhar com empresas ou quer trabalhar com bancos, com planilhas orçamentárias, qualquer trabalho que requeira contar dinheiro, que requeira administrar dinheiro, tá certo? Saturno envia um drishti para a casa 5, então você pode sentir um atraso os filhos podem demorar a chegar. Agora, se você tem um planeta forte na casa 5 como Júpiter, os filhos podem vir antes, existem várias exceções. Saturno envia um drishti para a casa 1, Lagna Bhava. Eventualmente você vai precisar ter uma postura mais conformista, mais que dialogue de uma maneira direta com o status quo, que isso são coisas de Saturno, porque você vai trabalhar para um público mais conservador e mais exigente, então você não pode estar envolvido em escândalos, você às vezes não pode ter posturas às vezes muito polêmicas, né? Eventualmente você vai sentir, com o drishti na casa 1, você vai aprender a ficar mais sóbrio, aprender a controlar o seu comportamento, tá certo? Esse posicionamento também faz muito bem em qualquer profissão em que requeira trabalhar com os assuntos de Saturno, como pedras, dinheiro, finanças, cinzas, coisas mortas, taxidermia, qualquer profissão que requeira trabalhar com assuntos que requeira estar, às vezes, servindo a um público de massa, seja como funcionário público ou seja como uma empresa. Você tende a fazer muito bem e aprenda a usar os seus contatos a favor de você. Por último, esse posicionamento, você pode sentir que os seus diplomas ou reconhecimentos profissionais podem ser atrasados também. Você pode às vezes receber um diploma, um distintivo depois do primeiro retorno de Saturno com 35 anos, mas quando vem, certamente será favorável para você galgar na esteira do mercado de trabalho, tá certo?
Bem, pessoal, essa foi a minha análise sobre Saturno na casa 11. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever aí embaixo, não esqueça de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeos sobre astrologia védica praticamente todos os dias, então esteja sempre ligado para você não perder nada. E como sempre, nos vemos na próxima.